paz do Senhor. Amém. Comecei com Deus, muito feliz. A alegria que irradia o nosso coração, o nosso ser. Por isso é bom demais estarmos na comunhão do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia aí, irmãos, em Marcos, capítulo 10. Evangelho de São Marcos, capítulo 10. A partir do versículo número 46. A gente muito se alegra com a vitória dos nossos irmãos. Eu estava conversando com a minha filha e há umas 2 semanas atrás ela falou assim: pai, você quer comer o quê? Aí eu fiquei empolgado, fiquei empolgado, filho. Aí eu falei assim: filha, vamos comer pizza? Aí na época eu falei: é prática. Mas por que eu estou falando isso? Eu falei assim para ela: filha, sabe como os judeus eles se levantam? Sabe como os judeus prosperam? Ela como? Quando eles se ajudam entre si. Por exemplo, aquele que é dono de supermercado só vai no dentista que é judeu. Aquele que é dentista só vai no mercado daquele que é judeu. Aquele que é dono do mercado vai no açougue daquele que é judeu. Então, se você tem na sua igreja um irmão que trabalha com bolo, tem irmãos que trabalham com bolo, pessoal, compre do seu irmão. Trabalha com salgadinhos, compre do seu irmão. Então, enriqueça o seu irmão, porque no momento da sua dificuldade, pode ser esse irmão que vai levantar a mão para você. Isso é sério. Então, às vezes, a gente enriquece o ímpio e deixa de enriquecer aquele que era casado. Então, se teu irmão está aí, lutando, guerreando, ajude a prosperar em nome de Jesus. Amém? Está aqui cheio, nós estamos cheios de coleiros aqui, meu irmão. Confeiteiro, né? Fica melhor, né? Confeiteiros. Tem ali a Joelma, tem ali a Kelly. Mas quem? Tem a Joyce. Mas quem, pessoal? Mas Joelma. Mas quem, pessoal? Luísa. Tá? Então a gente está farto. A gente tem uma fartura. Quando eu falo fartura é de ter, não de farta tudo, não. É uma fartura realmente. Tá? Marcos capítulo, você me deixa assim. Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o servo, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o servo lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Querido, nós estamos diante de um texto onde a gente pode ver nitidamente um acontecimento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E a gente sabe que quando uma pessoa ela é cega, ou ela é de nascença, porque o texto não diz, praticamente, se Bartimeu ele nasceu cego, ou se lhe vazaram os olhos. Depois eu entro um pouquinho nessa questão. Mas
Nós já vimos na rua o cego andando. Ele pega a sua bengala e quando a gente vai ajudar algum cego a atravessar a rua, a gente sabe que a gente não pode segurar o braço dele. Tem que deixar ele segurar o seu braço. O porquê, pastor? Porque quando você segura no braço dele, ele sente medo, porque para ele você vai empurrar. Mas quando você deixa ele pegar no seu braço, ele sente mais segurança, ele sente mais equilíbrio. Você pode reparar isso. Toda vez que você for ajudar ou auxiliar alguém que é cego, tem um problema de vista, para atravessar a rua, ele sempre vai querer pegar no seu braço para atravessar. E a gente vê no metrô, que no metrô tem algumas pessoas que andam de metrô, mas não sabem que ali tem uma lista no chão, já repararam já? Tem um relevo no chão, que aquilo ali é para cego. Para ele saber a direção, para onde vai a cabine, para onde vai aquela roleta. Praticamente é um lugar determinado para ele esperar o vagão, o trem passar, ou melhor, o metrô passar. Então a gente sabe um pouco disso. E a gente sabe que é uma dificuldade quando a pessoa é cega. Imagina uma pessoa que hoje você vê as maravilhas do mundo, você que é casado vê esse esposo lindo, essa esposa linda, por mais que você tenha vontade de jogar pela janela, mas o mais importante é que você simplesmente está enxergando a natureza de Deus para você. Agora imagina uma pessoa que enxerga e de repente essa pessoa perde a sua visão. Essa pessoa não consegue enxergar mais, deve ser uma coisa muito triste. Para um pouquinho e pensa. Uma certa feita, eu estava no hospital com meu pai, que meu pai na época vivo, ele iria fazer uma cirurgia dos olhos. E eu, ali desavisado, vi o colírio dele. Eu peguei o colírio e pinguei os dois olhos. E eu não sabia a reação daquele colírio. A minha vista começou a ficar turva, Maurício, eu não conseguia enxergar nada, via tudo turvo. Eu falava, estou ficando cego. Mas na verdade não, ali era um colírio para proteção dos olhos do meu pai que tinha acabado de fazer uma cirurgia. E aquilo já me deixou numa aflição muito grande. O médico falou o seguinte: calma, isso é temporário, daqui a pouco sua vista volta ao normal. Mas eu desavisado coloquei, cara, eu simplesmente ali, uma gota em cada olho. E a situação ficou difícil. Agora imagine a pessoa que está registrando, que foi com você. Imagine a pessoa agora, a pessoa que enxerga tudo, Maurício. E de repente essa pessoa já não consegue ver mais nada. Imagine a tristeza. Salvo aquele que mora na mesma casa e sabe, ele consegue chegar ao banheiro, ele sabe muito bem onde fica o armário, ele sabe o seu quarto. Agora a pessoa quando chega no meio da rua, ela fica praticamente perdida. Então eu entro um pouco na história desse homem chamado Bartimeu. Na verdade o nome dele não era Bartimeu. Bartimeu quer dizer filho, Timeu é o nome do pai dele. Então, filho de Timeu. A história, na verdade, alguém inventou essa história porque não está realmente nos clássicos a certeza de que algumas histórias falam que o pai de Bartimeu possivelmente era um militar. E quando enfrentou as tropas romanas, simplesmente pegaram ele e simplesmente mataram, cegaram os olhos, e assim também a sua família. Os filhos também eram cegos por causa do pai de Bartimeu. Então alguns acreditam que Bartimeu, ele enxergava, tinha sua visão, mas só que os seus olhos foram embasados. Isso não está na realidade, ou é fato verídico ou verdade. Ninguém sabe, ou se inventaram ou se foi verdade, mas a certeza é que Bartimeu já não enxergava mais, ou na verdade nasceu cego, acredito eu. Mas só que, imagine você, todas as vezes, Patrick, que Bartimeu estava em casa e ele tinha que trabalhar, no trabalho dele qual era? Pedir esmola. Ele simplesmente pegava a sua capinha e colocava a capa, saía para a rua, e quando chegava ali em Jericó, porque não era aquela Jericó da época de Josué, era uma outra Jericó, uma Jericó mais reformada, bonita, não a outra, porque a outra foi decretado a sentença que não seria retificada, mas essa onde Bartimeu estava era um lugar muito populoso, um lugar tranquilo, um lugar bonito, era uma coisa, sabe, exuberante daquela época, e Bartimeu ficava ali pedindo dinheiro, pedindo a sua esmola, porque ele colocava ali o seu manto. Pastor, mas que manto é esse que ele usava? O manto que Bartimeu usava dava a Cristiane o poder a ele de pedir esmola. Era como se fosse uma carta dizendo o seguinte: ó, você tem esse manto aqui,
que é dado pelo governo para que você possa pedir. A gente sabe a sua situação, você é cego, não tem como você trabalhar. Então a única coisa que você pode fazer é mendigar. E ele saía da sua casa, acredito eu não sei se alguém levava dinheiro a ele, mas ele saía da sua casa e parava à beira do caminho para pedir a sua esmola. Imagine bem, todos os dias da sua vida, ele ali sem enxergar praticamente, isso se ele nasceu cego, ali levantando as suas mãos e pedindo uma esmola a alguém. As pessoas olhavam, lhe davam a sua esmola. Acredito que ele voltava para casa, talvez um pouco feliz por ter conseguido alguma coisa, ou alguma coisa que comer, na verdade. E quando chegava em casa, ele chegava, descansava, dormia. No outro dia era a mesma situação. Acordava, não enxergava e tinha que pedir alguma coisa a alguém, porque ele dependia das pessoas. Então, o que acontece com Bartimeu agora? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava vindo, passando por Jericó. Alguns autores dizem que ele estava entrando, outros falam que estava saindo, conforme Mateus, Marcos e Lucas. Então, ou ele saindo ou entrando. O texto diz aqui que depois foram para Jericó e saindo ele, quer dizer, Jesus de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão, acompanhando Jesus. De repente, esse tal de Bartimeu, ele entende que alguma coisa estava acontecendo. Eu imagino o Jean, ele dizendo para alguém, ou perguntando para alguém, cara, o que está acontecendo? Que alvoroço é esse? E as pessoas falam, é Jesus de Nazaré que está passando. Então Bartimeu simplesmente começa a gritar. E o grito dele vai soando cada vez mais alto, ele vai dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou compaixão de mim. E as pessoas olham e falam o seguinte, cala a boca, cego, cala a boca, cego. Mas ele continuava, Patrick, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal cala a boca, mas ele continuava. E eu quero dizer uma coisa para você, o mundo tenta calar você ao chamar Cristo. O mundo tenta dizer para você que você não precisa clamar. O mundo tenta dizer para você que não vai acontecer nada. Mas enquanto você clamar, na verdade ele vai ouvir o teu clamor e atender o seu pedido. Aleluia! Para um pouquinho, pensa agora comigo. O cara cego. As pessoas tinham Jesus como Jesus, o Nazareno. As pessoas enxergavam o Patrick. Mas as pessoas, Lorena, tinham ele como Nazareno, que nasceu num lugar desprezível. Mas aquele cego, ele tinha ele como um rei. Aquele cego, quando ele dizia Jesus, filho de Davi, quer dizer o título messiânico de um rei. Jesus, filho de Davi, quer dizer, ele acreditava que aquele homem que estava ali não era um homem comum, era alguém que poderia resolver o seu problema. E ele gritando, Jesus, filho de Davi, e a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jesus faz uma cena. Que cena é essa que Jesus faz? Jesus vem andando, de repente Jesus faz o quê? Ele para. Isso aqui me chamou muita atenção. Ele para, e eu pensei, mas vem cá, mas se tinha uma multidão muito grande, por que Jesus ouviu o cego clamando, nem no caminho, mas estava na beira do caminho? A multidão apertava Jesus. Acredito que muitas pessoas estavam pedindo a cura, ou algum milagre, alguma coisa. Mas só que Jesus parou, e o texto aqui diz, ele clamava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, Jesus parou. A minha pergunta que eu tenho para você, para mim, para todos nós hoje é, será que o Senhor já parou para ouvir o teu clamor? Será que o Senhor já parou para ouvir a tua petição? Será que o Senhor já parou para ouvir aquilo que você está falando? Ou será que você ainda nem clamou e nem pediu ao Senhor para que Ele parasse um pouquinho para te ouvir a sua oração? E Ele parando, e o cego ali
E Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o servo dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aí isso me chamou a atenção. Eu falei: Jesus, o Senhor mandou chamar ele. O pessoal disse: levanta que ele te chama. Aí eu falei: o que é isso, Jesus? Aí o Senhor falou assim comigo: ó, chamar sou eu que chamo, mas o levantar tem que ser de você. Aleluia. Eu chamo muitos, mas poucos se levantam. O chamado quem faz, filho, sou eu. Agora, se você tem disponibilidade para atender o meu chamado, isso é contigo, não é comigo. Falei: Jesus, mas que é isso? Eu chamo, filho. E quando eu chamo, é necessário ter bom ânimo. Quer dizer, é necessário brotar o ânimo dentro de você. Porque não queira que eu faça tudo. Alguma coisa eu estou fazendo, mas depende do que você vai fazer também. E uma pessoa falou: levanta, servo, que ele te chama. Irmão, Patrick Bartimeu não perdeu a oportunidade. Pastor, por que não perdeu a oportunidade? Porque era a última vez que Jesus passava por Jericó. Jesus estava em sentido praticamente a Jerusalém, que ali ele seria morto. Então, era a última vez, quer dizer, a única, melhor dizendo, a única oportunidade que ele tinha. E às vezes nós temos algumas oportunidades e a gente lança fora. Qual é a oportunidade que Deus já te deu nessa terra para fazer algo diferente? Para você ser uma pessoa diferenciada, para ser uma pessoa que vai fazer a diferença na vida de alguém. Deus já te deu a oportunidade e muitas vezes nós não fazemos o quê? Aproveitamos a oportunidade que Deus nos deu. Eu estou falando isso porque eu tive uma oportunidade, enquanto Simone estava internada, eu tive uma oportunidade. Eu preguei o Evangelho, mas não lancei a palavra final para uma pessoa. E quando ela me deu a notícia, me veio como uma bomba dentro de mim. Deus nos dá a oportunidade. Pastor, o que aconteceu? Simone ficou praticamente 14 a 15 dias, não é isso, filha? Ali internada. E quando eu ia para lá para ficar com ela, ou à noite ou de dia, estava lá uma senhora na cama do meio, chamada Dona Maria, uma senhora alegre, de 79 é isso? 79 anos. E a gente conversava ali, e teve uma noite que eu dormi ali do lado, e pela manhã eu acordei, o Senhor falando comigo, fala do meu amor para ela, fala, e eu ali, eu falei, coisa da minha cabeça. E eu fui me chegando, estava a Rúbia do outro lado, Simone lá naquele canto e ela aqui no meio. E eu sempre ajudava a Dona Maria a tirar a comida, a levar lá, eu sou idosa, ajudar. E aqui dentro de mim fala. Aí eu comecei a contar a minha história de vida. Comecei a contar a minha questão de conversão. E ela ali parada, olhando. E eu comecei a pregar a palavra, falar sobre a mulher do fluxo de sangue. A outra parada, ouvindo Simone do outro lado. E eu ali pregando. E eu com toda a oportunidade para aquela alma. E eu não fiz a pergunta mais elevada que eu tinha de palavra. Eu não perguntei para ela: você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Eu preguei a palavra para ela, mas não lancei a palavra final. 1 ou 2 dias antes dela ir para a cirurgia, e ela foi para a cirurgia, foi para o pós-cirurgia, foi entubada, partiu. E quando Simone me deu a notícia, foi como uma pancada dentro de mim. Porque Deus me
não sei o que aconteceu lá naquela cirurgia, mas o que doeu em mim foi que eu tive a oportunidade de perguntar para ela. Deus nos dá a oportunidade de falar para os nossos entes queridos. Deus nos dá a oportunidade de falar para as nossas famílias. E nós muitas vezes nos acovardamos da oportunidade que nos deu. E era a última vez que Jesus estava passando em Jericó. Aí Bartimeu faz o quê? Ele te chama. E o que me deixou mais intrigado foi que Jesus, ele parou e falou, ele te chama. E diz que Jesus parou e ele ficou de pé. Mas antes de ele ficar de pé, o que foi que ele faz? Ele lança o que fora? Aquela capa da autoridade ele vai fazer o quê? Pedir. Mas o mais interessante, Jean, é que ele lançou a capa fora antes de receber o milagre. Ele lançou a capa fora, Bianca, antes dele simplesmente receber a bênção. Vem cá, olha só a fé desse cara. Olha a certeza dele, Maurício, de que quando ele te chama, vem cá, levanta, ele levantou, demônio, mas só que ele pegou a capa, já jogou fora, pensando bem assim, meu irmão, eu já passei tanto tempo cego, mas agora hoje vai ser o dia do meu milagre, eu vou jogar isso fora. Deixa eu falar uma coisa para você, tem coisas que você está preso, que Deus já mandou jogar fora e você ainda não jogou. Tem coisas que você quer ressuscitar, aquilo que você... Perdão, deixa eu falar aqui. Tem coisas que você quer ressuscitar, aquilo que Deus está matando. Pastor, o que é isso? Deus está matando o quê? Tem coisa na nossa vida que a gente quer ressuscitar, aquilo que Deus está, vai jogar fora amassando. Aí você fala, não, Jesus, isso é bom demais, joga fora não, porque eu quero isso. Tem coisas que Deus já falou para você, para, é hora de parar, chega. Tem coisas que Deus já falou para você, lança fora isso que não vai te fazer bem, lança fora aquilo que não vai te fazer bem. Mas por que a gente não joga fora? Por que eu não jogo fora essa coisinha de estimação? Por que eu não lanço fora isso que está me fazendo mal? Pastor, o que é? Que capa é essa? Que capa é essa? Que capa que está na gente, pastor? Que tipo de capa é essa? Aí você pode colocar na sua mente agora. Que tipo de capa é essa que está te atrapalhando a seguir o caminho de Deus? É a capa, porventura, a capa da inveja? Crente não tem inveja, tem gente? Quem tem inveja? Vai falar que a inveja é santa no nome de Jesus. Que capa é essa que está te atrapalhando a ficar de pé e a servir Jesus? É a capa da intriga, da mágoa, da capa é essa? É a capa da prostituição? Que tipo de capa é essa? A Bíblia vai dizer que ele pega a capa e lança fora. Para o milagre acontecer, muitas vezes você tem que se desfazer de alguma coisa que está te cobrindo. Como que diz assim, Jesus, eu quero ficar totalmente livre disso que está, eu estou escondendo alguma coisa aqui. Ele pega a capa e lança fora, porque o mais importante é lançar a capa fora e receber a mensagem, a glória, o poder e o milagre de Deus. E Bartimeu, ele simplesmente faz isso. Jogou a capa. E agora? Aí Jesus olha, para um pouquinho e pensa. Aí Jesus olha para ele. Vem cá, tu quer o quê, cara? O que você quer, Cátia? Tu quer o quê? E ele já sem a capa, já te pega, Bianca. Pensando, olha, eu quero ver. Tu quer ver, cara? Eu quero ver. Eu estou aqui ansioso, eu já lancei até a capa fora. Tem escamas em nossas vistas, porque nós estamos com a
Mas quando a escama cair, meu irmão, quando a escama cair, ou melhor, quando a capa cair primeiro, a escama cai. Mas enquanto essa capa não cair, a escama vai permanecer, cegando, turbando a visão, está te limitando na visão daquilo que Deus quer te dar. A gente precisa entender isso. Eu quero crescer, quero. Mas para eu crescer, eu não posso crescer somente no exterior. Eu preciso crescer no meu interior. Porque quando eu cresço aqui dentro, tudo flui, tudo cresce. E Bartimeu vai, lança a capa, se coloca de pé e fala, eu estou aqui agora eu faço o que o senhor quiser, porque agora eu estou facinho. Estou sem capa, e agora faz o quê? Aí Jesus olha para ele e diz aqui a palavra aqui. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Por que a tua fé te salvou? Você pode reparar que os gestos, todos os gestos de Bartimeu, foram um gesto de fé. Ele simplesmente se coloca de pé, estou aqui. Mas antes de tudo faz o quê? Lança a capa fora. Eu estou lançando fora. Eu estou me disfarçando daquilo que me atrapalha. Então, Jesus vai e simplesmente abençoa ele. Então, a tua fé te salvou. O mais interessante aqui, que eu posso fechar, é que não foi somente a vista que ele recebeu. Não foi somente o milagre da visão que ele recebeu. Mas o maior milagre que ele recebeu foi o milagre da salvação. O cara foi curado da vista e curado da alma. Não basta ser somente curado da vista, tem que ser curado da alma também. Tem pessoas que não são curadas da alma porque não se permite. Permita Jesus arrancar a capa. Senhor, está aqui a capa, me ajuda. Eu não estou conseguindo que essa capa. Ah, Jesus, essa capa é muito boa. Essa capa aqui, Jesus tem um prazer nela. E você já está pensando em que tipo de capa que está? Que tipo de capa que está escondendo? Que está difícil de jogar essa capa fora. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos desfazer essa capa. Em nome de Jesus, essa capa tem que cair por terra, para que você possa ter uma vida saudável, uma vida em Deus, uma vida plena. Tem pessoas que não estão aproveitando nem 1% daquilo que Deus quer dar, porque a capa está atrapalhando ela. Pessoas vão andando e quando começa a andar, a capa atrapalha. Já viu quando você e a mulher tem um vestido grande, que ela vai andando e atrapalha às vezes? Eu já vi algumas vezes com um vestido assim. Ela atrapalha e a gente já pisa no vestido. Não é a capa, essa capa não é o vestido. Então, se a gente tem uma capa que está atrapalhando a gente de caminhar com Cristo, hoje é noite da nossa vitória. Porque só você e eu, nós sabemos que tipo de capa nós temos. E essa capa está te atrapalhando e me atrapalhando. Então a gente pode fazer isso, ó. Opa! E agora Jesus, agora você vai ver. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Você vai ver o que eu vou fazer com a tua família. Vai ver o que eu vou fazer no teu trabalho. Vai ver o que eu vou fazer no teu ministério. Você vai ver agora. Porque antes você não enxergava. Tem coisas que a gente não enxerga porque a gente não quer lançar fora aquilo que atrapalha. Mas quando a gente lança fora o Senhor fala, eu vou te dar visão. Eu vou te dar visão espiritual dentro da tua casa, te dar visão espiritual dentro do teu trabalho, te dar visão. Vou abrir as comportas, meu irmão, agora sim. E o mais interessante que eu vejo aqui, no início, a Bíblia vai dizer que Bartimeu estava onde? À beira do caminho. À beira do caminho é assim, ó. Isso aqui é o caminho. Aqui é a beira e ali é outra beira. Ele não estava no caminho. Porque Jesus disse em João capítulo 14, 6 o quê? Jesus disse, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ó, ninguém vem. Quer dizer, o próprio Deus, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ele que estava à beira do caminho, agora está onde? No caminho. Porque, tanto que ele faz o seguinte, ele começa a seguir Jesus. Agora, os meus olhos estão vendo, porque eu tive o prazer de lançar fora alguma coisa que atrapalhava a minha vida. Eu tive fé, na verdade.
Fala, eu vou jogar isso, mas eu vou receber muito mais. Então, jogue fora aquilo que está pesando na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Os seus pés. Tem coisas que nos atrapalham, gente. A minha pergunta para você hoje é: que capa é essa que está te atrapalhando? Pastor, depois que eu botei essa capa aí, eu não consigo mais orar. Depois que eu coloquei essa capa aqui, essa capa se agarrou em mim, essa capa de estimação, eu não consigo mais ler Bíblia. Eu não consigo buscar mais a Deus. Eu não consigo ter um momento de intimidade com Ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vai orar para que essa capa caia por terra em nome de Jesus. E você tenha uma vida plena. Você vai chegar em casa e falar: Jesus, que saudade de ler a tua palavra. Eu estava com uma venda nos olhos, estava igual Bartimeu. Eu não sei se o inimigo veio e tapou a minha visão, mas agora eu tenho prazer na tua palavra. Eu tenho prazer em estudar. Agora eu tenho prazer em orar. Eu tenho vontade, Senhor, de estar aqui perto do Senhor, nessa intimidade contigo. Agora eu quero ficar pertinho do Senhor. Senhor, não deixa eu sair mais não. Me deixa aqui. O Senhor viu que eu lancei, lá no culto eu lancei a capa fora. Aquela capa que me prendia. O Senhor sabe qual era a capa. E eu falei para o Senhor que eu não vou usar essa capa nunca mais. Eu não vou usar mais essa capa, Senhor. Só você sabe o tipo de capa que está aí. Mas hoje, em nome de Jesus, essa capa vai ter que sair em nome de Jesus. Para que você possa enxergar. E que as visões de Deus comecem a contemplar a tua vida em nome de Jesus.